Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre estelionato, porque essa é uma prática que é mais comum do que se pensa. É uma prática que está acontecendo todos os dias aqui no país em que vivemos. E isso, de certa forma, pode até mesmo estar afetando a sua vida e a minha vida. E você vai entender isso hoje. E por isso eu vou ler aqui o significado do que significa a palavra estelionato. Então está escrito assim: a palavra estelionato significa figura delituosa em que o agente emprega meios fraudulentos para conseguir vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então isso significa que quando alguém pratica um estelionato, ele sempre visa prejudicar alguém. Alguém vai ser sempre prejudicado pela prática fraudulenta que ele fez. Então, isso é o que acontece. E como estamos falando aqui, isso pode acontecer também, ou mesmo já está acontecendo nas denominações que existem por aí. E infelizmente, isso está acontecendo sim. É só você, se você perceber isso, você vai ver claramente que isso está acontecendo. Então, é necessário que tanto você como eu não possamos mais aceitar esse tipo de coisa acontecendo. Porque o Senhor Jesus não edificou a sua igreja sobre a pedra para que essa coisa acontecesse. Ou seja, ninguém pode deixar isso acontecendo. Ninguém pode ver isso acontecendo, fazer vista grossa ou não fazer nada para acabar com esse mal. É necessário que tanto você como eu hoje, no século XXI, possamos agir para combater esse mal. Porque isso está prejudicando muitas vidas. Milhares e milhares de vidas são prejudicadas por homens hoje que infelizmente estão praticando esse estelionato deliberadamente, com o objetivo claro de prejudicar alguém. Porque alguém sempre vai ser prejudicado em qualquer lugar em que o estelionato esteja sendo praticado, alguém vai sempre ser prejudicado. Essa é a realidade. E infelizmente, nas denominações isso acontece também. Então, o que devemos fazer? As vítimas desse estelionato têm que fazer o quê? Cruzar os braços? Aceitar? Se conformar? Não, tem que reagir. Tem que tomar uma atitude para mudar isso. Ou melhor, para acabar com isso. E isso tem que ser feito de forma efetiva, com responsabilidade, com eficiência, da parte daquele que está sendo lesado por esses esquemas fraudulentos que podemos chamar de estelionatos. Porque existem muitos homens hoje agindo assim. Eles fazem isso sabendo o que estão fazendo. Eles estão enganando pessoas de forma sutil. Às vezes as pessoas nem percebem que estão sendo enganadas, porque eles usam as palavras, eles sabem usar as palavras, eles sabem usar as sofismas, os raciocínios falazes para enganar as pessoas, para induzir as pessoas ao erro. E muitos, infelizmente, se deixam levar por essas suaves palavras lisonjas que enganam o coração dos incautos, dos ingênuos e inocentes hoje. É assim que se pratica o estelionato, tendo sempre como vítima alguém incauta, alguém que não percebe, alguém que é levado facilmente pela lábia de homens que sabem usar a sua oratória, a sua retórica preparada para fazer com que esse estelionato aconteça, tendo como principais vítimas as pessoas que são levadas por isso aí. Elas são arrastadas por essas palavras que as pessoas usam para ludibriar a mente das pessoas, para dirigir o corpo inteiro dessas pessoas para que façam o que eles querem.
É assim que se instala esse esquema fraudulento que se chama estelionato. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre isso, para você ver que até mesmo nas Escrituras existem textos que falam claramente sobre isso. Talvez você já tenha até lido esse texto. Não sei. Com certeza você já deve ter lido esse texto alguma vez. Mas é necessário falar eles aqui, para que fique registrado e se saiba que isso pode estar acontecendo hoje também. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E está escrito assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Por quê? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. O que essas pessoas que, como Paulo diz aqui, são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos e que se transformaram em apóstolos de Cristo, se autotransformaram em apóstolos de Cristo, podemos dizer assim, o que eles estão fazendo ali no meio da igreja de Corinto? Se não agirem para implantar ali o seu estelionato, para enganar as pessoas, para fazer as pessoas praticarem o que eles ensinam, o que eles pregam, que geralmente é tudo errado, tudo deturpado, porque esses homens, por si mesmos, eles já estão desviados da verdade. Por isso eles são falsos. São falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos e se transformam em apóstolos de Cristo, sem serem. Mas eles se autotransformaram em apóstolos de Cristo, sem serem. E ali no meio da igreja de Corinto, eles começaram a agir para prejudicar aqueles irmãos, para prejudicar a igreja, que eram as vítimas dele. E eles se usavam desses artifícios para praticar ali o estelionato. E eles alcançavam vantagens sobre aquelas pessoas por causa disso, porque muitas delas caíam na lábia deles. Eles sabiam como agir, como falar para enganar as pessoas. E era isso que estava acontecendo ali. Então, o que Paulo falou aqui, o que Paulo estava falando aqui era para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Então, é necessário cortar a ocasião desses homens, para que você nunca dê lugar a eles em tempo algum. A igreja tem que entender isso hoje, porque isso está acontecendo hoje também, no século XXI. Infelizmente, está acontecendo dentro das denominações que foram construídas por mãos humanas, que são templos construídos por mãos humanas. Isso está acontecendo hoje também. Essa é a realidade que podemos ver claramente acontecendo. Então, muitas pessoas hoje estão caindo nesse engano também. Está se repetindo. A mesma coisa que aconteceu na igreja de Corinto lá no primeiro século, está acontecendo hoje no século XXI. Por causa de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e de pessoas que se transformaram em apóstolos de Cristo. Se você parar para pensar, você vai ver que isso está acontecendo claramente. Então eu vou ler aqui o segundo texto, que está aqui na epístola de Tiago. Mais um caso aqui de pessoas que agiram de má fé para praticar estelionato e para prejudicar as pessoas. Então esse texto está aqui na epístola de Tiago, eu vou ler aqui. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, os ricos, eles tinham campos onde produziam alimentos, plantações de alimentos. E eles contrataram ceifeiros para ceifar os campos, para colher. E esses ceifeiros foram contratados para receber um salário, um preço.
por aquele serviço que eles iam fazer. Só que esses homens, eles conseguiram reter com fraude o salário daqueles ceifeiros. Esse era o estelionato que eles praticavam ali. E os ceifeiros foram as vítimas deles. Eles agiram com astúcia, deliberadamente, para reter o salário daqueles ceifeiros. Eles não iam pagar. Ou seja, os ceifeiros iriam trabalharam à toa para colher aquilo. Porque na hora que eles iam receber o salário deles, aquelas pessoas, aqueles homens ricos, conseguiram reter com fraude e não pagaram aquelas pessoas que trabalharam para eles naqueles campos, colhendo, ceifando os campos. Esse era o estelionato praticado e que prejudicou os ceifeiros. Aí os ceifeiros clamaram. Eles fizeram um clamor. E o texto que diz que os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, Deus ouviu o clamor daqueles ceifeiros que foram injustiçados pela prática do estelionato causado por aqueles homens. Porque eles dependiam daquele dinheiro, daquele salário, para sustentar suas famílias. E quando esse salário foi retido, aí foi colocado em prática de forma eficaz o esquema estelionatário desses homens contra eles. Essa é uma prática que nós podemos ver aqui, mais uma vez, as Escrituras nos falando a respeito desse assunto, do qual muitas pessoas hoje são vítimas. É assim que acontece hoje também. Infelizmente, essa é a realidade que já acontecia lá na época em que Tiago escreveu essa epístola, falando a respeito desse assunto. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui na epístola de Judas. O texto está aqui na epístola de Judas, versículo 4. Eu vou ler o 3 e o 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, naquela época, na igreja, se introduziram no meio da igreja homens com dissimulação, se introduziram com dissimulação no meio da igreja. Para fazer o quê? Para ficar igual à igreja? Para fazer as mesmas coisas que a igreja fazia? Não. O intuito deles se introduzirem com dissimulação era para praticar estelionato, para prejudicar os irmãos, que eram as vítimas deles. E esses homens, como está escrito aqui, eles foram pronunciados antecipadamente para esta condenação. Isso já estava previsto que isso iria acontecer com esses homens. Então, já tinha sido avisado, já tinha sido pronunciado isso. E o que foi avisado realmente aconteceu ali naqueles dias. E esses homens são homens ímpios. Eles não são homens que praticam coisas que Deus aprova ou concorda. Eles são homens ímpios. São homens desviados da verdade. São homens ímpios que se introduziram com dissimulação, com o objetivo claro de praticar estelionato. E o pior estelionato que eles fizeram foi transformar em libertinagem a graça de nosso Deus. Foi isso que eles fizeram ali, no meio da igreja. Transformar a graça em libertinagem.
Isso é um perigo gravíssimo, é um estelionato gravíssimo. E as pessoas estavam sendo vítimas disso. Isso afetou a igreja de alguma forma. Isso começou a prejudicar a igreja, fazer a igreja tropeçar, cair, ser enganada. A igreja foi sendo desviada para viver em libertinagem. Já não estava mais dando valor à graça, porque esses homens transformaram a graça de Deus em libertinagem. Muitos estavam caindo nisso. E, além disso, eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, eles, ao negarem Cristo Jesus, eles negam que o Senhor Jesus veio em carne. Eles negam que o Senhor Jesus o Senhor Jesus, que era o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, de graça e verdade. Eles negavam isso. E muitas pessoas começaram a acreditar nessa palavra errada que eles faziam, quando negavam o único soberano Senhor Jesus Cristo. É isso que acontecia. Então, esse estelionato acontecia ali. Então, eu já mostrei aqui três exemplos, três textos aqui das Escrituras falando a respeito disso. Então, nós devemos entender que o estelionato, ele sempre aconteceu, e está acontecendo hoje no século XXI, muito mais ainda do que naquela época. Então, é preciso parar para pensar, é preciso perceber esse mal, é preciso identificar, discernir esse mal acontecendo, para você não fazer parte dele, para você combater ele, cortar esse mal definitivamente pela raiz. É isso que você tem que fazer. E se para fazer isso você tiver que sair fora desses lugares, que infelizmente não são seus lugares, mas são daqueles que os construíram, que são os templos construídos por mãos humanas, que hoje são as denominações, sai fora, fuja disso, escape. Ainda há tempo de você fazer isso. E não seja mais cúmplice desses erros, que infelizmente muitos estão concordando hoje em dia. Muitos estão praticando por aí deliberadamente. Então, nós devemos entender essa questão, porque não podemos deixar que isso aconteça mais. Isso não pode prejudicar nem a você nem a mim em tempo algum. E para que isso não nos prejudique e não nos afaste da verdade, e não nos afaste de uma prática que esteja de acordo com a verdade do Evangelho, nós devemos fugir disso aí, sair fora, escapar. Isso é nocivo, é mal. Isso faz muitas pessoas tropeçarem, caírem, serem enganadas, como está acontecendo hoje, por causa dessa prática estelionatária que está acontecendo por aí nas denominações. Isso é verdade, pessoal. Dá para perceber isso claramente acontecendo. Só não vê quem não quer. Ou só não vê quem já está participando desse esquema. De alguma forma, se beneficiando de alguma forma. Aí sim, essa pessoa é cúmplice, é conivente, aceita, se amolda a esse estelionatário. Esse esquema estelionatário fraudulento que prejudica muitas e muitas vidas. Muitas pessoas hoje estão sendo enganadas. A boa-fé das pessoas estão sendo enganadas por essas pessoas. A exploração feita visa a levar as pessoas de boa-fé a serem enganadas por esses homens. É assim que está acontecendo. E isso é um fato real. Dá para perceber isso. Então, eu espero que todos agora que estão sabendo disso possam agora reagir de alguma forma. Tomar uma atitude para mudar isso, para cortar o mal pela raiz. Você pode fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, eu espero que você faça. Você foi chamado para fazer isso. Você tem que agir como um bom soldado de Cristo Jesus agora. Então eu espero que isso aconteça. Porque o que eu falei aqui é algo sério que está acontecendo hoje. E ninguém mais pode ficar à mercê disso, sendo refém disso. Isso é errado, isso é mal, é nocivo, estraga. Então nós devemos viver separados disso, para sempre. Eu espero que isso aconteça com todos nós, porque somos pessoas conscientes
É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.